né? A Bíblia, ela tem um só autor. Então, o autor do livro de Gênesis, quem é Deus? O autor do livro de Mateus, é Deus, né? Só tem um autor e tem cerca de 40 escritores. Então, homens foram usados por Deus, né? Foram inspirados por Deus, como diz 2 Pedro 1, versículo 20 e 21, para escrever, para registrar a palavra. E de onde a gente tira esses cerca de 40 escritores? Então, a gente observa pela própria palavra os nomes de quem escreveu cada livro. Então, os 5 primeiros, Moisés, toda a Bíblia reconhece que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros, né? E o próprio Jesus reconhece isso. O próximo, né, Josué, o próprio Deus orienta Josué a escrever, né, e a inserir aquilo que ele escreveu na Torá, né, que chamam de lei, ou no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. E nós vamos vendo, no decorrer do tempo, né, os escritores se identificando e sendo chamados por Deus para escrever, como o próprio Samuel. Deus manda que Samuel escreva os eventos, tá? E assim como os demais profetas. Alguns livros a gente não tem o registro nas escrituras de quem escreveu, como é o caso do livro de Juízes, o livro de Ruth, o livro de 2 Samuel, Crônicas, Reis, Esté. Então, aí a gente não afirma, mas a gente tem uma ideia, uma suposição através da tradição judaica, né? Você avança para mim, por favor? Lá na tradição judaica, vai apontar quando a gente não consegue reconhecer quem de fato são os escritores. Sí, estoy en sigue jogando, não. Isso, como identificar os escritores das Sagradas Escrituras seria confirmando aí através da própria palavra, né? Isso, aí vai aparecer um slide para a gente que fala que e quando não aparece nas escrituras, né? Como a gente faz para reconhecer quem escreveu. Está chegando lá. Isso, aí, ó. Como identificamos quem foram os escritores quando estes não são facilmente identificados? Aí tem um exemplo, o primeiro, Jó, Juízes e Ruth. Então, lá no Talmud, o que é o Talmud? O Talmud é um livro que foi escrito pelos judeus e o que eles tentaram fazer? Eles tentaram interpretar as escrituras. Os judeus, eles creem de Gênesis até Malaquias, né? E eles têm suas interpretações com relação a esses livros, a esses rolos. E aí eles escreveram alguns livros que têm a tradição judaica, né? A gente não tem como inspirado, a gente não se compara aos livros das Escrituras, né? São comentários dos judeus. Nesses livros dos comentários dos judeus, aí, por exemplo, no Talmud, ele tem uma série de comentários para dizer quem escreveu qual livro. Então, por exemplo, eles afirmam, acho que tem que voltar um slide aí, quando fala do Jó. Jó, Juízes e Ruth. Eles afirmam que quem escreveu Jó foi Moisés, o próprio Moisés, que registrou o livro de Jó. Copiar Né? isso No sentido tudo. de que... Ele Oi? vai ler e vai dar os exemplos, né? Nada, nada, não. Chupa. Tá bom, tá bom. Ok. Qualquer dúvida pode perguntar, tá?
Então, aí, nesse slide está escrito, os escritores de Jó, Juízes e Ruth, né? Talmud, aí tem lá a parte do Talmud onde fala essa informação. O Baraita agora considera os autores dos livros bíblicos. E quem escreveu os livros da Bíblia? Moisés escreveu o seu próprio livro, ou seja, a Torá, e a porção de Balaão na Torá e o livro de Jó. Então, aí o Talmud está afirmando que foi Moisés que escreveu Jó. A gente afirma isso? Não. Pode ser que tenha sido? Sim. Moisés, por exemplo, escreveu o livro de Gênesis. Moisés não tinha nascido quando as histórias, os relatos de Gênesis tinham acontecido. Moisés nasceu depois. E ele relata o que aconteceu no passado e escreve o livro de Gênesis. Pode ter tido outras fontes, bem como o livro de Jó. Tá? Mas como a gente não consegue evidência bíblica disso, a gente não afirma. Tá? Quem afirma isso é a tradição judaica. E aí, diz aí, Josué escreveu seu próprio livro e os 8 versículos da Torá descrevem a morte de Moisés. Então, aí eles afirmam que é Josué que escreveu o último trecho lá de Deuteronômios, quando fala da morte de Moisés, do sepultamento de Moisés, que o corpo de Moisés depois foi procurado, não foi achado, e que não houve um profeta como Moisés depois. Né? Então, eles afirmam que foi Josué que escreveu essa última parte de Deuteronômio. Depois diz, Samuel escreveu o seu próprio livro, Juízes e o livro de Ruth. Então, quem afirma que Samuel escreveu esses livros que contam desde a morte de Josué até a história do próprio Samuel seria o profeta Samuel. Tá? Então, é assim que a gente vai ver em vários livros falando que a tradição diz que foi Samuel. Por quê? Que tradição é essa? Então, é o Talmud que afirma isso. Tá bom? Aí, no outro slide, vai falar sobre os outros livros que a gente não consegue uma evidência das escrituras de que tenham sido, de quem tenham sido os escritores. Então, vai falar aí de 1º e 2º Reis, Esté, 1º e 2º Crônicas. Então, é o Talmud também que vai afirmar isso. Então, a gente vê aí, ó, Jeremias escreveu seu próprio livro, e o livro de Reis e Lamentações. Então, olha quem está falando que escreveu o livro de Reis. O próprio Jeremias, o profeta Jeremias. Ezequias e seus colegas escreveram, Isaías, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, os membros da Grande Assembleia escreveram. Então, eles estão aí alegando que um grupo de pessoas escreveram esses livros. Né? Ezequiel, os 12 profetas, Daniel e o pergaminho de Esté. Esdras escreveu seu próprio livro, a genealogia do livro de Crônicas até o seu período. Então, eles afirmam que o Esdras escreveu uma parte de Crônicas. E assim sucessivamente. Eles vão tentando identificar quem escreveu qual livro. Né? Então, tudo isso não é um registro na Bíblia, né? São tradições judaicas sobre quem tem escrito esses livros. Tá? Aí tem mais um slide que vai falar também sobre livros do chamado Antigo Testamento. Aí vai falar sobre 4 livros, né, 4 rolos já do chamado Novo Testamento. Então, quem escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João? Nas nossas Bíblias já vem o título, né? O título do livro, o nome do rolo, né, para a gente afirma quem escreveu. Mas no decorrer do livro em si, a gente não encontra com facilidade quem escreveu esses livros. A gente encontra evidências, mas não encontra com facilidade. Então, o que a gente faz? A gente se baseia nos relatos do que chamam de pais da igreja. Eu não gosto muito desse termo, mas é o que chamam de pais da igreja, ou seja, os discípulos dos discípulos de Jesus. Então, depois que Jesus morre, ele deixa os seus discípulos pregando. Esses discípulos, né, que se tornam apóstolos,
eles têm os seus discípulos também. E aí, por exemplo, tem o relato do bispo Papias de Hierópolis. Então, ele, que é um discípulo dos discípulos, ele vai afirmar em um dos seus livros, né, Eusébio, ele afirma que o Papias diz, na língua hebraica, as sentenças e cada uma as interpretava conforme sua capacidade. Ou seja, o que o Papias estaria afirmando aí? Que quando Mateus escreveu o que a gente chama de Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, Mateus ele escreveu em hebraico, tá? Então é possível que os rolos do chamado Novo Testamento, ou pelo menos alguns deles, tenham sido escritos no hebraico. E então aí o Papias afirma isso. Só que quando as pessoas nas igrejas recebiam esses rolos, elas interpretavam, né, de acordo com a sua capacidade. Tá? Então, aí ia para o grego, siríaco e outras demais línguas. Tá? E também Eusébio vai falar em outra parte dos seus registros que Papias ele vai afirmar quem escreveu o Evangelho segundo Marcos, né? E o presbítero costumava dizer isso. Marcos tornou-se o intérprete de Pedro e escreveu com precisão tudo o que ele lembrava, não de fato em ordem das coisas ditas e feitas pelo Senhor, pois ele não tinha ouvido o Senhor nem o tinha seguido, mas mais tarde seguiu Pedro, que costumava ensinar conforme a necessidade exigida, mas não fazendo, por assim dizer, um arranjo dos oráculos do Senhor, de modo que Marcos não fez nada errado em assim escrever pontos únicos, enquanto ele lembrava deles. Enfim, resumindo, Papias está alegando que Marcos foi quem escreveu, né, o Evangelho segundo Marcos. E por que Marcos escreveu? Se Marcos não foi um dos discípulos de Jesus, Mateus foi, Marcos não. Mas Marcos ouviu do próprio Pedro as histórias de Jesus. E Marcos vai e registra essas histórias de Jesus que ele tinha ouvido da boca do próprio Pedro. Tá bom? Vamos para o outro slide agora. É um relato de um homem que está mais distante. Ele não viveu aí no período aí de 150 depois de Cristo, ou seja, já tinha se passado mais de 100 anos que Cristo já tinha morrido e ressuscitado, né? Mas o Flávio Justino, ele vai falar, né, sobre o apóstolo João, né? Ele vai falar sobre o apóstolo João. E aí, vamos lá. Dizem que ele mudou o nome de um dos apóstolos para Pedro. Está escrito em suas memórias que ele mudou o nome dos outros, dois irmãos, os filhos de Zebedeu, para Boanerges, que significa filho de trovão. Então, aí é um relato sobre quando Jesus muda o nome de Pedro e quando Jesus muda o nome dos filhos de Zebedeu, para Boanerges, né, que significa filho de trovão. Os filhos de Zebedeu João e Tiago. Então, aí mais uma coisa. Aí fala assim, em suas memórias. Por que em suas memórias? São os registros dos apóstolos sobre o assunto, né? O que está registrado lá em Marcos. Ok. Então, eu estava falando aqui sobre o trecho, né, de um fragmento, né? Nesse fragmento, nesse pedacinho de papiro, está escrito o seguinte: a estes ele em parte assistiu e depois os escreveu em terceiro lugar. O Evangelho segundo Lucas. Este Lucas, médico, serviu depois da ascensão de Cristo, de companheiro de Paulo em suas viagens. Escreveu em seu próprio nome, com ordem, sem entretanto jamais ter visto o Senhor, mas conforme pôde informar-se, começando com a Natividade de João, em quarto lugar, o Evangelho de João, um dos discípulos, já que os condiscípulos e os bispos lhe solicitavam que escrevesse. Vamos lá. A gente falou lá de Papias,
que Papias reconhece que foi Mateus que escreveu o primeiro evangelho, que foi Marcos que escreveu o segundo livro do evangelho, e Flávio Justino confirma isso, né? Agora, nesse fragmento de Muratori, ele vai falar dos outros dois livros do evangelho. Ele fala justamente que em terceiro lugar está o Evangelho segundo Lucas. Ou seja, ele reconhece que haviam dois antes, né, que aí não está legível nesse fragmento, mas, obviamente, é Mateus e Marcos, e o terceiro seria o Lucas. Aí ele fala que Lucas também ele não foi discípulo de Jesus, ele não viu Jesus, mas ele foi companheiro de Paulo em suas viagens. Ele recebeu as orientações dos apóstolos e escreveu este evangelho. O próprio Lucas ele vai falar nos primeiros versículos do evangelho, ele fez uma pesquisa minuciosa antes de começar a escrever. Então, Lucas é um dos maiores escritos, né? Um dos maiores rolos da Bíblia. Então, ele detalha bastante a vida de Jesus. E aqui, nesse fragmento de Muratori, de cerca do ano 170 depois de Cristo, fala que o quarto livro do Evangelho é de João, já que as pessoas pediam isso de João, então João escreve. E João escreve por quê? Porque já existiam, né, os relatos da vida de Jesus, mas agora João traz o relato da vida de Jesus com uma perspectiva completamente diferente. Então, assim, a gente não tem o registro nas escrituras afirmando que foi Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente tem pistas. Se a gente lê os quatro livros, a gente vai perceber alguns detalhes que confirmam isso. Mas a gente não tem isso claro. Como é que a gente tem claro? Através do relato dos discípulos, de um período não muito afastado. Quando, por exemplo, a tradição dos judeus fala que Jó foi escrito por Moisés, eles relataram isso milhares de anos depois. Aqui não. Aqui, Mateus, Marcos e Lucas e João, quem está afirmando bem próximo da época em que foi escrito esses livros. Então, realmente tem uma diferença muito grande. Tá? Então, essa parte é só para a gente mostrar como que a gente chega à conclusão de que quem escreveu qual livro. Tá? Então, só recapitulando, alguns são mais fáceis de perceber. Todas as cartas de Paulo já tem o primeiro versículo dizendo quem escreveu, Paulo. Os profetas, no primeiro versículo, já aparece quem escreveu. Isaías, Jeremias, Osés, Obadias, Malaquias. Agora, existem alguns livros que são mais difíceis de identificar. Está dentro do próprio livro, como Josué, Samuel, Esdras, Neemias. E ainda tem aqueles outros que a gente não encontra com facilidade dentro dos livros. Aí sim, a gente recorre à tradição, e quando a gente recorre à tradição, a gente lê os 4 livros do Evangelho, porque eles foram confirmados por homens que viveram diante dos discípulos, né, que tiveram essas cartas, nessas cópias em mãos. Então, por isso é mais fácil identificar. E aí o livro vai dar outras dicas. Tá? Por exemplo, o livro do Evangelho de Mateus, que Mateus escreveu, quando Mateus ele fala sobre si mesmo, ele fala diferente. Quando ele fala que Jesus entrou na casa, ele não fala e Jesus entrou na casa de Mateus. Ele fala Jesus entrou em casa. Ele identifica que a casa que Jesus está entrando é justamente a casa dele. Mateus 9, no versículo 10, vai falar que Jesus entrou na casa de Mateus. Aí lá no grego,
né? Lá nas outras, ou até mesmo no português, mas é mais fácil no grego, casa, não a casa de qualquer pessoa, era a casa dele mesmo, era do próprio Mateus que Jesus estava entrando. Deu para entender? Sim. Ok. Um outro exemplo é o próprio João. João, quando ele se refere a si mesmo no Evangelho, ele fala do discípulo amado, do discípulo a quem Jesus amava, do discípulo quem se reclinava em seu ombro. Então, ele não fala, Jesus disse para João. Não, ele sempre traz de uma forma mais amável quando se fala da pessoa dele. Quando ele fala de Pedro, ele fala Pedro. Quando João fala de si mesmo, ele fala de outras formas. Então, a gente encontra evidências dentro dos livros e fora deles. Agora, por exemplo, a carta aos Hebreus, a gente não tem realmente, né, vamos dizer, uma só tradição sobre quem escreveu esse livro. Então, tem vários escritores, por isso que a gente não afirma o nome de nenhum deles. Tá bom? E o que vai acontecer? Na época ainda dos discípulos, surge um cara, um tal de Marcião, que ele vai falar, ele vai inventar algumas heresias. Então, a partir daí, os discípulos dos discípulos, eles começam a escrever contra essa heresia. E aí, o que vai acontecer? Os livros do Evangelho, eles vão ter um prólogo, eles vão ter uma introdução. Então, antes de começar lá, este é o livro da genealogia de Jesus, em Mateus 1:1. Antes disso, tem um prólogo, tem um texto antes, para dizer de quem é aquele registro. Tá? Então, isso é do século II, ou seja, lá também pelo ano 100 e alguma coisa. Então, tem um prólogo lá, por exemplo, Marcos é dito que é chamado de toco de dedos porque ele tinha dedos pequenos em comparação com a estatura do resto do seu corpo. Ele era o intérprete de Pedro. Então, assim, os próximos slides, né, fala o relato de Clemente de Alexandria, aí depois vem o relato de Irineu de Lyon, tem o relato de Orígenes, tem o relato de Tertuliano, tem o relato do próprio Eusébio, que cita vários desses homens que a gente falou aqui. Então, assim, todos esses relatos ainda é a igreja romana, uma igreja, né, centralizada. Então, esses homens, todos eles, vêm confirmar quem escreveu os 4 livros do Evangelho. Tá? Enfim, não é para a gente decorar o nome desses homens, não é para a gente, né, saber quem falou o quê, mas a ideia aqui é a gente mostrar que, por exemplo, os livros lá do chamado Antigo Testamento, que não tem o nome do escritor no título, tem a tradição. E os 4 livros do Evangelho, que não tem o nome do escritor no título, tem os discípulos ali, vários registros, e os prólogos e fragmentos confirmando quem escreveu, e não foi muito tempo depois, foi ainda naquele período, no primeiro século. No segundo século, ou no máximo aí o último, que deu para a gente visualizar. Se eu perguntasse, por exemplo, para vocês, quem escreveu o livro de, por exemplo, deixa eu ver aqui, de Isaías. Quem escreveu o livro de Isaías? Como é que a gente prova? Como é que a gente prova na Bíblia
que foi Isaías que escreveu o rolo de Isaías. Acho que é o de No início aqui, para mim, está aparecendo só que é a visão de Isaías. Isso. Isso aí. Então, os profetas, eles sempre vão começar de uma forma parecida como essa, tá? Por exemplo, lá em Jeremias, se você abrir no primeiro versículo de Jeremias, vai estar semelhante a isso aí. Palavras de palavra de Jeremias. Isso, palavra de Jeremias, né? Cantares de Salomão. Cântico de Salomão. Isso. Então, a gente vê nos próprios livros, logo no começo, quem está escrevendo a carta, né? A gente já vê quem é o remetente da carta. Estão me ouvindo? Sim. O que vai acontecer? Um ponto que é importante. Quer dizer que foi o próprio Salomão que pegou lá o material, pegou tinta, pegou o papel que não era papel, né, na época, enfim, o papiro. Foi ele que pegou a caneta, que não era a nossa caneta, e ele escreveu do próprio punho. Foi o próprio Isaías que escreveu do próprio punho, ou Jeremias. Não necessariamente, tá? Até porque Salomão ele poderia muito bem escreverem. Oi? Alô? Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Por exemplo, Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta que ele viveu muita tribulação. Ele foi esfaqueado, ele foi jogado num poço, ele foi preso. E muitas vezes ele falava, ele relatava, e um amigo dele, né, um escrivão, redigia o texto. Tem uma situação onde esse escrivão, né, o Tobias, ele recebe, né, as orientações, escreve tudo e leva para o rei. O rei vai, rasga, queima, e ele volta para Jeremias, e Deus manda Jeremias ditar tudo de novo para ele escrever tudo de novo. Ou seja, né, em cada rolo vai estar lá o remetente, vai estar lá quem é vamos dizer, o dono da carta, e possivelmente pode ser que tenha o destinatário. Se for uma carta dirigida para alguém, vai estar o destinatário. Isso a gente vê nas cartas de Paulo. Paulo ele escreve, ele fala que é um remetente, que é ele mesmo, e o destinatário, a igreja de Roma, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está na Galácia, a igreja que está em Éfeso. Aí vai ter cartas de Paulo, que vai ser o próprio Paulo que escreveu, a própria mão, mas muitas cartas de Paulo não foi ele que redigiu com a própria mão, que escreveu com a própria mão. Estiveram homens que escreveram. Então a gente vai ver em algumas cartas, por exemplo, Paulo e Timóteo, como se fosse Timóteo que está escrevendo, ou Tíquico. Então ele vai ter auxiliares, por quê? Vai ter situação onde o apóstolo Paulo está doente, está enfermo, está aprisionado, então ele não consegue escrever. Então, por isso, ele recorre a outras pessoas. Tá?
Então, não é quer dizer que o próprio Pedro não escreveu porque ele era analfabeto, não é nada disso, né? Esses homens, eles poderiam ditar e outras pessoas escrever, dependendo da situação em que eles se encontravam. Tá? E isso pode se referir a qualquer outro. Aí, por exemplo, em Samuel, se a gente abrir lá no primeiro rolo de Samuel, visão de Samuel, ou profecias de Samuel, ou alguma coisa do tipo, né? Aí fica mais difícil entender que foi o próprio Samuel que escreveu. Porém, lá em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 25, alguém pode ler para mim? E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Isso. Então, isso é uma prova dentro do livro que Samuel escrevia, né? Então, vários livros a gente não vai encontrar lá no começo falando que quem escreveu. A gente vai encontrar no meio do livro essa confirmação que, de fato, aqueles homens escreviam. Depois que Samuel morre, aparecem outros profetas, né, como Natã. Existem outros profetas que eles vão escrever também, né? Mas aí a gente tem um relato do próprio confirmando que Samuel escrevia aquelas histórias que estavam acontecendo. Enquanto as histórias estavam acontecendo, eles iam escrevendo. Tá? Por exemplo, no livro de Esdras, não tem de cara, né, no primeiro versículo, dizendo: essas são as palavras de Esdras, ou, né, a carta de Esdras. Não tem. Mas dentro do livro, a gente vai ter confirmações de que foi Esdras que escreveu. O Esdras é diferente um pouco dos outros escritores, tanto Esdras quanto Neemias. Porque Esdras e Neemias, quando eles escrevem os seus livros, eles têm mania de falar, eles usam muito o pronome eu, mim, eu vim, eu estive, eu fiz, eu falei. Não é muito comum dos escritores da Bíblia se colocarem na primeira pessoa, mas isso acontece com Esdras e Neemias. Tá? Então, a gente tem várias formas, né, aí quando não está no primeiro versículo, de achar quem foi o escritor. O livro de Salmos, ele acaba sendo diferente de todos os demais livros das Escrituras, porque para cada salmo, para cada cântico, tem um título, tem como se fosse uma introdução, um tema. E ali, na maioria dos salmos, tem o nome de quem escreveu aquele salmo, de quem compôs aquela canção. Tá? Por isso que é mais fácil de identificar quem escreveu, a maioria dos salmos. E aí, lá do Antigo Testamento, quando a gente não tem como identificar quem são os escritores, a gente recorreu a quem? Por exemplo, o livro de Juízes, o livro de Ruth, o livro de Jó, o livro de Esté, aonde a gente recorre para tentar identificar quem escreveu esses livros. Dentro do próprio livro seria uma alternativa? Oi? Dentro do próprio livro seria uma alternativa? Não, esses livros de Juízes, Ruth, Jó, Esté,
Crônicas. Esses livros não têm, dentro do livro, nenhuma edição. Aí a quem a gente recorreria nesses casos? O nome é meio complicado de falar. É que estava falhando bastante, mas pelo que entendi foi o Talmud. Alguém? O William falou aí, o Talmud, Talmud. a tradição oral. A tradição, né? Isso. Isso é uma tradição oral que depois foi escrita, foi redigida. Tem os livros, né, do Talmud, para tentar identificar. A gente afirma, a gente bate o pé para dizer, com certeza foi Moisés que escreveu o livro de Jó. A gente faz isso? Não, né? A gente não afirma que foi Moisés que escreveu o livro de Jó. O que a gente alega? Que a tradição judaica identifica que Jó foi escrito por Moisés. Entendida essa parte? Entendido. Entendido. Ok. Entendido. Então, ótimo. Então, por exemplo, o livro de Juízes e Ruth, no primeiro versículo, não tem identificação de quem escreveu. Dentro do livro, não tem identificação de quem escreveu. Então, para a gente analisar onde os teólogos, onde as pessoas vão para tentar identificar quem escreveu esses livros, de Juízes e Ruth. Vão no Talmud. Talmud, né? Então, o Talmud vai falar que Juízes e Ruth foi escrito por Samuel. Samuel foi o profeta que escreveu desde Josué, né, o final de Josué, a morte de Josué, até os dias do próprio Samuel. E aí, depois que Samuel morre, o outro profeta que vem depois dele, que é Natã. Natã não tem um livro de Natã na Bíblia, mas o Talmud alega que foi Natã que escreveu o restante de Samuel até certa parte, né? E aí depois dele vem outros. Tá? Então, essa tradição que vem afirmando quem foi. E, por exemplo, quando a gente quer descobrir quem escreveu os 4 livros do Evangelho, como é que a gente faz? Se lá no primeiro versículo não tem o nome deles, Mateus, Marcos, Lucas e João. Como é que a gente faz, então, para identificar quem escreveu esses 4 livros? Tem alguns escritos dos discípulos dos discípulos. Perfeito. É isso mesmo. Esse é o melhor título para mim, os discípulos dos discípulos. Eu não gosto do termo pais da igreja, porque a igreja não tem vários pais. A igreja só tem um pai, que é Deus. Então, existem os discípulos dos discípulos, eles escreveram muito. Assim como o apóstolo Paulo escreveu cartas, Tiago, João, Pedro, os discípulos deles também escreveram várias cartas. E essas cartas confirmam quem escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok. Alguma dúvida até aqui? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvidas.
Então, ok. Ótimo. Existe uma pergunta aqui, que é: os escritores das Sagradas Escrituras escreviam por sua própria vontade? Não, O que vocês podem me dizer sobre isso? Acho que é fácil. eu acredito que não, porque toda a escrita que eles escreviam era inspirada ou ordenada por Deus para escrever alguma coisa. Exatamente, né? Então, os próximos slides aí, eles vão falar justamente sobre isso, né? Deus ordena que eles escrevam, que Moisés escreva, que os profetas, os outros profetas escrevam, que os discípulos escrevam, né? Os apóstolos. Então, é Deus que orienta eles a escreverem. Segundo Pedro, que a gente leu lá no começo, quando a gente falou sobre o autor ser Deus, nos afirma o seguinte, que nenhum homem registrou as Sagradas Escrituras por sua própria vontade, mas todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, as Escrituras não foi, né, escrita por vontade humana, mas pela vontade do próprio Deus, para que a verdade ela fosse confirmada, né? E aí a gente tem alguns versículos como Êxodo 17:14, que a gente leu lá na primeira aula, utilizado para registrar as escrituras sagradas. Então foi datilografia, foi digitação. Qual foi o tipo de palavra? Qual foi o tipo de escrita que os escritores das Sagradas Escrituras utilizaram para escrever? Então, aí eu dei alguns exemplos. Foi datilografia, foi digitação. Qual Foi foi a o mão tipo de mesmo, né? escrita que eles usaram? Oi? Foi a mão, a tinta no papiro e. Pô, foi a mão, não é? A mão, tinta, o papiro. Foi à mão, isso. Manuscrito, né? O tipo de escrita é manuscrito. O André pode até passar os slides. O slide 32, né, que vai falar que o tipo é manuscrito. Então, manuscrito é uma palavra em latim, né? Mano é mãos, escrito escrever, então escrito à mão. A gente até cita um exemplo do apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6:11, ele diz que ele mesmo escreveu com as suas próprias mãos. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Escrito. Muito bem. E qual o estilo de escrita utilizado para registrar as escrituras sagradas? Quando a gente fala de estilo, é porque ao longo da história, né, existiram os formatos da escrita, né? Hoje, só para dar um exemplo, hoje no nosso computador, no Word ou programas de escrita, tem lá os tipos de fonte, né? E tem as maneiras de escrever, se é maiúsculo, minúsculo, então é mais ou menos isso. Mesmo escrevendo à mão, também tem o estilo de escrita. E no começo, o estilo de escrita era uncial. Uncial. O que seria uncial? De acordo lá com o tal do Jerônimo, uncial é a 12ª parte de um todo. Então, possivelmente significando que as letras elas ocupavam quase que toda a linha
que ficava disponível, tá? Então eram letras grandes, ou chamado por nós hoje de maiúsculas, letras maiúsculas. Então eram letras grandes e eram iguaizinhas umas às outras, tá? Por exemplo, se você perceber, as letras minúsculas, elas são diferentes umas das outras. Tem umas grandes, outras pequenas. Por exemplo, a letra S é pequena, a letra T é grande, a letra L é grande. Então, as letras são diferentes. Na maiúscula, todas as letras são regulares, né? Têm o mesmo tamanho e são destacadas, né? Não tem uma ligação com a outra. A minúscula, quando a gente escreve na mão, né? A minúscula a gente vai ligando, né? Uma letrinha na outra, né? O T se liga com A, que se liga com L, né? As letras vão se ligando. O maiúsculo, né? O uncial, as letras não tinham ligação entre si. Não. E outro detalhe do uncial é que as palavras, olha que loucura, não tinham espaço entre umas e outras, né? Não tinha pontuação, olha que complicado para ler um texto desse. Não tinha espaço entre as palavras, não tinha pontuação, acentuação, nada disso, né? Na verdade, em nenhum dos manuscritos, sejam uncial, sejam outros, não tinha acentuação, né? E tinham poucas abreviações, né? Era uma maneira mais bonita de se escrever, né? O maiúsculo, as letras todas maiúsculas, fica mais bonito e exige mais tempo, né? Demora mais a ser escrita, porque é maior, mais espaço na folha, quando é tudo maiúsculo, ocupa mais espaço na folha e gasta mais tinta, né? Gasta mais material, então fica mais caro. E hoje a gente tem cerca de 300 manuscritos com esse tipo de letra. Isso 300 manuscritos, na verdade, só do chamado Novo Testamento. Tá? Então, do Antigo Testamento, tudo era uncial. Né? Tudo era uncial. Tudo chamado dos quase 6.000 manuscritos, 300 deles são escritos de maneira uncial. Deu para entender o que é uncial? Eu sei. Sim, deu. É um modo de escrita, né? Para a gente seria maiúsculo ou minúsculo, acho que mais para eles é uncial, né? Torna maior, mais bonita, só que sem espaço, né? Maiúsculo. Essas coisas. Isso. Já imaginou um texto sem espaço entre as palavras? Seria horrível. É igual tudo junto. Tenso, né? Seria um desafio. Mas aí a gente tem alguns exemplos, tá? No slide 34, tem dois unciais. Um do chamado Antigo Testamento, um do chamado Novo Testamento. Aí tem um rolo de Isaías, que foi encontrado nas cavernas de Qumran. Esse rolo de Isaías, ele tem mais de 2.100 anos. Muito antigo. E ele era lá, né, escrito de forma uncial, ou seja, com as letras maiúsculas, letras grandes. E, do outro lado, o papiro 46. O papiro 46 tem alguns livros do Novo Testamento. O que aparece aí, a parte que aparece é de 2 Coríntios 11, até 11:33 até 12:9. Esse papiro de Coríntios é do final do 2º século ou início do 3º século. Então, também aí já tem quase 2.000 anos. Então, bem antigo. Né? Passando para o próximo slide, aí tem a outra forma, que não é um outro estilo, que não é um uncial,
Aí, só para explicar, foram, vamos dizer, foram 3 fases da escrita alfabética. A uncial, depois veio a cursiva e depois veio a minúscula. A gente não tem manuscritos da Bíblia em cursiva. O que a gente tem é minúscula. Tá? A cursiva seria o quê? As letras maiúsculas escritas de maneira pequena. Aí é tipo uma transição entre o uncial e as letras minúsculas. Aí diz aí, ó, cursivas eram letras menores que as unciais, geralmente ligadas umas às outras, porque várias letras eram traçadas sem que a pena fosse erguida, né? Então, as letras ficavam umas juntas da outra, como a gente escreve hoje quando a gente escreve manualmente. Essa deu origem à escrita minúscula, que são ainda menores e por isso poderiam ser escritas com maior rapidez. Demandava bem menos tempo e material, o que fazia com que os manuscritos tivessem menor custo e pudessem ser adquiridos por um maior número de pessoas. Não obstante, era de difícil leitura. Aí, o que acontece com a letra minúscula? Esses manuscritos, vamos dizer, era mais fácil de escrever, era mais rápido de escrever. Por ser mais rápido, ler esses manuscritos é muito difícil, tem muitas palavras que não dá para entender, tem que haver um esforço muito grande de algumas pessoas, né? Que é muito difícil de entender. E nesse texto minúsculo ocorriam muitas contrações, abreviações e sílabas iniciais e sobretudo nas sílabas iniciais e finais. Ou seja, como o pessoal fala da internet, né, que as pessoas abreviam muitas palavras na internet, isso é uma tendência da escrita, né? Então, isso aconteceu lá com o manuscrito também. Quando passaram a escrever minúsculo, então as pessoas tinham mania, para escrever mais rápido, abreviar muito as palavras. Isso causou problemas mais na frente, porque quando as pessoas iam fazer cópias, as pessoas não entendiam muito bem o que estava escrito ali e acaba nas cópias escrevendo coisas erradas na hora de copiar os manuscritos. Já na minúscula ocorre a separação das palavras, então as palavras estão separadas umas das outras, tem a pontuação e mais para frente vai ter acentuação, né? Não é o nosso caso. E enquanto no uncial tem cerca de 300 manuscritos do chamado Novo Testamento, no minúsculo tem mais de 2.800 manuscritos com letras minúsculas. Então, o pessoal gostava de escrever, né? Passou a escrever de maneira minúscula. E aí, no slide 36, tem 2 exemplos. Aí, vocês vão me dizer qual que é o uncial, qual que é o minúsculo. Já está escrito aí embaixo, né? Já está escrito. Está escrito, né? O da esquerda é uncial. Por que a gente sabe que é uncial? Quais são as características aí desse texto? Letras maiúsculas, sem espaço. Entre as palavras, né? As letras não estão ligadas da direita. Oi? Essa está escrita de cabeça para baixo. Elas são mais legíveis do que as da direita. Parece que elas foram escritas com mais calma. Isso. Parece que é mais fácil distinguir uma letra da outra do que na da direita.
Isso aí. Então, deixa eu perguntar. Nesse versículo que a gente passou antes, Gálatas 6:11, ele fala, né? Veja com que grandes letras vos escrevi isso. Ele, no caso, vos escrevi por minha mão. No caso, ele está falando não só que foi manuscrito, mas também está falando do tipo de escrita que foi anunciado. Na verdade, não, porque na época ainda não tinha a letra minúscula. O que Paulo está dizendo é que a letra dele era grande mesmo, né? Uma característica Sim. para que eles reconhecessem que era Paulo que estava escrevendo, a forma deles reconhecer é porque era um letrão. Vocês conseguem perceber o que tem na da direita, no minúsculo, que não tem na da esquerda, no inicial? Acho que acento e pontuação. Isso aí. Então, no minúsculo vai surgir a pontuação, né? Então, tem esses... É porque não é bem acento, né? Mas tudo bem, vamos chamar de acento, né? E pontuação, tá? Então, e o que acontece? Se vocês não viram, possivelmente vocês vão ouvir sobre a questão... a gente vai adentrar isso mais à frente, quando a gente, se Deus nos permitir, falar sobre esse assunto, mas em rápidas palavras, a gente vai encontrar, quando a gente lê a Bíblia, algumas Bíblias mais modernas, alguns textos estão entre colchetes ou estão em itálico. Esses textos em colchetes, vocês já perceberam? Por exemplo, quando fala lá, essa casta de demônios só é expulsa com oração e jejum. Aí esse jejum está entre o colchete. Vocês já repararam isso? Sim, já tinha reparado. Então, a gente vai ver traduções, alguns asteriscos, algumas informações dizendo que algumas palavras elas não estão em alguns manuscritos. Então, os manuscritos minúsculos, principalmente eles vão dar margem para surgir muita coisa diferente do que estava lá no começo, tá? Então, a letra minúscula, a gente tem muito mais manuscritos, né? Principalmente do Novo Testamento, né? 2.800, comparado ao uncial, que são só 300, 299, mas, enfim, justamente por conta dessa... O que facilitou para quem estava copiando, dificultou lá na frente para quem ia fazer a cópia da cópia. Tá? Basicamente é isso. Mas, recapitulando, os livros foram escritos manualmente, né? São manuscritos. E de que maneiras? Uncial e minúsculo. Uncial seriam todas as letras maiúsculas, sem espaço, sem pontuação, e as letras separadas umas das outras. E o minúsculo são letras minúsculas, né, menores, com pontuação, com as palavras umas separadas das outras e as letras umas ligadas às outras. Ok. Tá bom. Agora, quais os materiais utilizados para escrever as escrituras sagradas? Né? Então, a gente já citou aqui alguma coisa, o Mateus falou, também falei, né? Mas vamos lá. Então, a gente vai citar algumas coisas que poderiam ser utilizados, mas a gente vai mostrar o principal. Tá? Então, primeiro aí, se vocês repararem, o título está com ponto de interrogação. Por quê? No passado,
esse material ele foi muito usado na Babilônia, né? Na Mesopotâmia como um todo. Isso era muito usado para registrar. E a Bíblia até cita, né? Aí no slide vai aparecer Isaías, que é o Abacuque, citando essas tabuazinhas, ou esses tablets, né? Ou tablets de argila, que eram bem pequenininhos. Vocês repararem pela foto, né? É menor do que uma palma de uma mão, né? Bem pequeno. Mas ali se escrevia muita coisa. Então, sim, a Bíblia vai dizer que alguns deles escreviam, mas não cartas, né? Ou um livro inteiro, mas algumas palavras, algumas coisas eram ainda escritas com esse material. Mas a gente não tem, por exemplo, um livro de Obadias, né? Alguns livros daria até para escrever aí um tablete desse, vamos dizer assim. Mas a gente não tem isso, tá? O próximo slide vai falar sobre pedras. Também está com ponto de interrogação, porque a Bíblia também vai citar que algumas passagens elas foram redigidas na pedra. O próprio Deus, lá nas 10 palavras, né, no chamado 10 mandamentos, registrou a sua vontade em pedras. Então a gente tem algumas outras referências, como Deuteronômio e Jó, né? E Josué também. Tá? Lá em Deuteronômio, Deus ordena que quando o povo de Israel entrasse em Canaã, quando eles passassem o Rio Jordão, eles pegassem uma pedra bem grande e escrevessem nela as orientações que estavam ali em Deuteronômio. E a Bíblia vai dizer, Josué faz isso. Josué pega a palavra de Deus, as orientações que estavam lá em Deuteronômio. Tá? E Jó, ele vai dizer que ele gostaria, né, como ele gostaria que a sua história fosse redigida, né, escrita na rocha. Aí nessa foto, né, é uma pedra enorme. Existem outras pedras até maiores do que essa nos museus, mas dessa é um exemplo de uma pedra que ela foi escrita, né? E tem muita coisa, um texto enorme numa pedra dessa, tá? Dava para se escrever muita coisa na pedra. Era escrito, né? As pedras também eram utilizadas para se escrever, né, registros. E não só registros muito importantes, às vezes registros que não eram tão importantes, mas também a pedra era utilizada. Né? Mas qual vai ser, né, a forma principal que as escrituras eram registradas e que se chegou a nós até aí no slide 40 vai falar as folhas, não folhas como a nossa, né? Eram folhas oriundas de uma erva aquática chamada de papiro ou chamada de junco, né? Então ficou famoso pelo nome de papiro. Lá em 2 João, capítulo 1, versículo 12, vai citar lá o papiro. Na nossa tradução está papel, né? Mas lá no grego é papiro. Né? Então, os escritores da palavra, em todas as gerações, nesses quase 1.600 anos, eles se utilizaram muito do papiro para registrar a palavra de Deus. Embora Deus tivesse dado as primeiras palavras em pedras, para a reprodução e para que as pessoas tivessem acesso, as palavras de Deus foram compartilhadas no papiro. Né? E no próximo slide vai mostrar aí o que seria o junco, o que seria o papiro. Né? Tem uma planta aquática, né? Uma planta que fica perto dos rios, onde o caule
né, onde esse tronquinho ele é cortado, dividido em várias fatias, e essas fatias são entrelaçadas para formar esse papel aí do lado, né? Então, as terras, né, por onde os homens de Deus passaram eram ricas com esse material, né? Lá no Egito, na época de Moisés, tinha o Rio Nilo. O Rio Nilo tinha muito junco, tanto que o próprio Moisés ele foi salvo porque a mãe dele fez uma arquinha, né? Um barco, um cesto feito de junco. Então era muito comum o junco, né? O papiro lá. E na terra de Israel tinha o Rio Jordão, né? E mais acima tinha os outros rios, Tigres, Eufrates, enfim. Então era mais fácil você encontrar material para utilizar o papiro para escrever, né? Dava um trabalho muito grande, né? Para cortar, para fatiar, para entrelaçar, para pressionar para que fique colado, né? Para que fique como uma folha mesmo, né? Dava muito trabalho, mas era assim que era feito. Qual era o problema do papiro? Que ele se estragava com facilidade. Então, tinha que se fazer sempre cópias e cópias e cópias e mais cópias do papiro, né? E por isso que a gente tem hoje encontrado, só o que foi encontrado do chamado Antigo Testamento são mais de 10.000 manuscritos. E do chamado Novo Testamento tem quase 6.000. Mais de 5.800 manuscritos. Eram muitas cópias. É claro que nem todas são de papiro, né? Mas eram muitas cópias que tinham que ser feitas por conta desse material, né, ser frágil e para dar acesso para todo mundo, então tinha que ter essas cópias o tempo inteiro. E o próximo aí, né, que é o próximo slide, também está com ponto de interrogação. Por quê? Porque a gente não sabe se os primeiros escritores, né, os profetas, os apóstolos, utilizaram desse material. Pela Bíblia, a gente sabe que esse material já existia. Só um momento, as peles de animais, né, chamados de pergaminhos, eles têm manuscritos, mas a gente não sabe se eles eram utilizados já para escrever. Tá? Por quê? Porque é caro, né? Tem que matar um animal, tirar a sua couro. Então, isso não era um material que era encontrado em qualquer lugar. Mas tinha um preço, e por ser mais difícil de todo mundo ter acesso. Tá? Então, na época de Jesus, já se utilizava o pergaminho, né? Já se utilizava peles de animais para escrever. Mas e o próprio apóstolo Paulo tinha pergaminhos, mas a gente não sabe dizer se realmente era um registro das escrituras e se ele escrevia suas cartas já no pergaminho. Tá? Então, é isso. E no próximo slide vai dar um exemplo aí, né, de um couro de um animal que foi arrancado, que estava sendo preparado, e depois o pergaminho em si pronto, né, já escrito já sobre ele. Aí tem dois termos aí, né, o pergaminho, que eu estou falando, e o palimpsesto. Palimpsesto de animal feito. Como o material era caro, tipo assim, hoje eu, sei lá, eu usei meu caderno para fazer uma matéria de um curso. Amanhã ou depois, se eu quero reutilizar o caderno, eu não tenho mais como, né? A não ser que eu passe aqueles, né, líquidos brancos, né? Como é que é o nome? Corretor, passo nele todinho para depois escrever de novo, né? Era mais ou menos isso, né? Só que não era bem assim que se fazia.
Então, por exemplo, alguém tem um pergaminho, escreveu nele todo, mas depois quer reutilizá-lo. O que que eles faziam? Raspavam e escreviam por cima. Então, esse fato de escrever por cima é o palimpsesto. É interessante porque a tinta para se escrever no pergaminho, ela podia ser misturada com algum tipo de metal. Muitos pergaminhos eram escritos com a tinta que tinha alguma parte de metal, de ferro, partículas de ferro. E o que que isso foi? Por que que isso foi importante? Por que que isso foi bom? Porque hoje existem fotografias de raios ultravioletas que consegue ler o que estava escrito antes do pergaminho ser reutilizado. Então, existem muitos pergaminhos hoje com cópias das escrituras que, que foram reutilizados, ou seja, que a escrita está lá oculta. Se você pegar o pergaminho, você não lê. Só com essa máquina especial que consegue ler o que estava escrito lá atrás. Já tinham ouvido falar sobre isso? Não. Pois é. Não, nunca tinha ouvido falar sobre isso, não. Pois é. Então, o que que acontece? Hoje é possível, né, resgatar muitos pergaminhos, né, muito palimpsesto, por conta dessa utilização, né, da tinta. Depois a gente fala da tinta. No próximo slide, para a gente fechar essa parte, tem aí quais materiais eram utilizados, né, na mesma pergunta. A gente vai citar mais outros materiais, que eram pedras preciosas, né, ou pedras especiais, como o ônix. Lá em Êxodo vai falar que em cada pedra, Moisés, né, os homens habilitados para isso, eles escreveriam, né, nomes, né, palavras. Então, também pedras preciosas foram utilizadas para escrever algumas palavras. E o metal, por exemplo, uma lâmina de ouro, né? O sumo sacerdote, ele usava uma coroa de ouro escrito Santidade ao Senhor. Então, também no ouro era escrito. E a gente tem, existe, né, manuscritos no metal, né, também. É muito raro, né? Mas existe por aí em livros, né, seculares que também eram escritos no metal. Tá? E, por último, aqui essa parte nesse slide fala de algumas outras formas de escritas que poderiam ter surgido ao longo do tempo e tem alguns registros de palavras, de versículos ou de histórias que comprovem histórias da Bíblia, né, em três outras situações. O óstraco, ou ostraco, como alguns falam, que é uma concha de ostra. Mas que, na verdade, nem tudo é concha de ostra. Pode ser um pedaço de um vaso quebrado, pode ser um azulejo quebrado, pode ser cascas, não só de ostras, mas de outros crustáceos. Tá? Foram encontrados 25 óstracos com passagens do Novo Testamento. Ou seja, digamos que eu não tenho dinheiro para ter o Evangelho, né? Então, eu tenho vasos na minha casa que se quebraram, eu guardava aqueles cacos e escrevia sobre eles para recitar, para ler depois. Tem talismãs, né? Que isso aí já é uma igreja romanizada, que são amuletos, né? Que as pessoas usavam com a oração do Pai Nosso. E poderia ser utilizado o linho também, mas a gente não tem até o momento referência bíblica no linho. Só voltando à questão do óstraco, foram encontrados versículos, palavras, né, com óstracos e passagens do chamado Novo Testamento. Tá? Então, existe essa possibilidade de pessoas utilizarem esses tipos de materiais todos para redigir. E com óstraco, falando já do Antigo Testamento, várias cartas foram encontradas
época ainda eram escritas para o rei de Judá, avisando que a Babilônia estava atacando, avisando de outras guerras. Então, os soldados, né, que estavam lá no campo guerreando, eles escreviam cartas. E essas cartas, né, muitas vezes não tinham papiro. Então, eram feitas ou na ou muitas vezes em pedaços de vaso também. E em que formatos? Né? No próximo slide pergunta em que formatos se registravam as escrituras. Então, o principal, e com certeza foi esse o formato que foi utilizado pelos escritores, né, desde Moisés até João, no Apocalipse, que é o rolo. No hebraico vai ser o Sefer, e no chamado Novo Testamento, né, no grego, vai ser o Biblos. Mas tudo significa rolo. Tá? Então, tem várias referências aí, confirmando que os escritos, né, foram escritos no formato de rolo, com os papiros, os pergaminhos, todos eles eram no formato de frente, quando a igreja está copiando os registros, os discípulos dos discípulos dos discípulos, eles vão utilizar uma forma que é muito própria, quase que própria só da igreja usar. Códice, que é como se fosse o nosso caderno espiral, como um monte de pergaminho ou um de papiro, e dobrava e costurava, né, a parte central, e assim, né, ficava mais fácil de ter todos os rolos, né, todos os registros juntos. Então, em um códice desse, era possível do Evangelho, ou ter todas as 12 cartas de Paulo. Né? Então, ficava mais fácil de manusear. Em vez de ter 4 rolos com os evangelhos, agora eu tenho um códice só. Em vez de eu ter 12 rolos com as cartas de Paulo, eu tenho um códice só. Então, ao invés de ser rolo, agora foi muito utilizado pela igreja. Aí está até aí no slide falando que secularmente, né, os livros que foram encontrados, os manuscritos que foram encontrados no formato de códice, nos primeiros séculos, foi só 3 quanto dos manuscritos da Bíblia era a maioria, 97%. E assim foi nos próximos séculos, aumentando secularmente pouco, né, enquanto a igreja já tinha esse costume, até porque os nossos livros também geralmente eram maiores. Eles utilizavam e assim ferrarizavam, né? Aí vai constar as ferramentas que, se eles redigiam, escreviam na pedra, então era ponteiro de ferro, né? Pontas de ferro, de chumbo. Né? Enquanto aí vai constar as ferramentas. Se eles escreviam no papiro ou no pergaminho, aí eles tinham que usar uma tinta com um pedaço de cana, né? Ou um pedaço de um tronco de um cálice de alguma planta, que pode ser do próprio papiro também. Então, o papiro servia para, vamos dizer, para a folha, né, para a caneta. Né? O papiro serviria para os dois. O que tem do lado é de um escriba egípcio, onde eu tenho um toco que ali ficavam as canetas, né, as canas dentro, para elas não quebrarem, um saquinho que ficava tinta e como é que eu vou dizer? O local, né,
para eu colocar tinta, para eu misturar tinta É tipo e a uma partir aquarela. dali escrever. Isso, exatamente. E caneta vem de pequenas canas? Pode ser, né? Pode ser. Boa pergunta. Boa pergunta. Ah, provavelmente. Na Bíblia, vai ter muito pena, né? A pena. Aí, quando a gente lê isso, a gente já pensa na pena de galinha, na pena de alguma ave. Pode ser que se utilizavam penas também? Sim. Se utilizavam penas de animais também. Mas o que era mais fácil, né, era uma cana mesmo, uma pequena cana, um pedaço de tronco de árvore, de planta. Ok? Temos os manuscritos originais, que são chamados de autógrafos das escrituras. Nós temos o registro oficial de Moisés, de Mateus, de Paulo, de Judas. Sim ou não? Não, né? Então, o que são chamados de autógrafos, a gente não tem. A gente tem as cópias desses escritos. E outra pergunta que se segue é: quais as línguas utilizadas para registrar? Então, essa é uma pergunta que geralmente é feita para as pessoas, né? E aí, no próximo slide, vai ter a resposta, né? Hebraico, a maior parte do chamado Antigo Testamento. Depois que eles voltam do cativeiro babilônico, as coisas são escritas em aramaico, só que as letras são iguais, as letras são as mesmas do hebraico. O que vai mudar alguns significados das palavras, por exemplo. Então, aí a forma de se escrever, né, a ordem das palavras. E, por último, o grego, né? Só que esse grego não é o grego oficial, o grego dos reis, dos imperadores, dos ricos, né? Ou seja, era o grego do povão. Sendo o grego do povão, né, o grego das pessoas, o grego mais comum, mais simples, até depois alguns copistas, né, algumas pessoas que vão copiar, se incomodavam um pouquinho e até queriam corrigir um pouquinho do que estava escrito lá, porque parecia que estava escrito meio errado algumas coisas, né? Então, mas é justamente por isso, por ser um grego mais simples, um grego do povo, tá? E aí, e um detalhe que é importante, né? Por mais que tivesse sido escrito em aramaico ou grego, a ideia é sempre a mesma, né? A cabeça de quem está escrevendo, embora ele esteja escrevendo em grego, a maioria deles são judeus, são, são homens descendentes de Abraão. Eles têm e a base deles, que é o chamado Antigo Testamento, principalmente os primeiros 5 livros, que são escritos em hebraico. Então, a base deles é o hebraico, mesmo escrevendo em grego. Então, tem essas duas questões. Além do grego ser um grego mais simples, do povo, ainda era um grego com uma cabeça em hebraico, com a cabeça de um judeu. Isso pode, lá na frente, alguém ter mais dificuldade de traduzir ou até de copiar isso. Mas é importante a gente entender. Até no versículo, no slide seguinte, slide 55, ele vai falar, né? Desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala para Timóteo
Timóteo, que era de origem judaica, né, que era um descendente de Abraão, que ele desde pequeno, desde muito pequenininho, ele tem acesso, ele conhece as sagradas letras. Que sagradas letras são essas? Né? É o hebraico, é a língua que Deus usou para registrar a sua palavra. Então, por mais que, segundo Timóteo, pode ter sido escrito em grego, né, para pessoas que estão na Europa, mas a cabeça são de judeus, são homens judeus que estão escrevendo isso. Tá? Até aqui, ok? Ok. Ok, tudo ok. Então só recapitulando essa parte aí, né? Qual foi o tipo de escrita utilizado? Tipo de escrita foi uncial. Um não deixa de ser, é isso aí. É um cial, mas foi escrito o quê? No Word, no Ah, digitado? sim, foi manuscrito. Manuscrito, né? Então, o tipo de escrita é manuscrito. E o estilo de escrita, agora sim, o estilo da escrita é Aí é um uncial. uncial, né? E o que significa uncial? É a 12ª parte de um todo. E como é que a gente percebe que um manuscrito ele é uncial? É tudo em letras maiúsculas, sem espaço entre as palavras, sem pontuação. Isso aí. E as letras são separadas. Muito bem. E qual é o material principal que as escrituras elas foram escritas? O material seria o papiro, né? Pergaminho. Isso aí. Isso, papiro, né? Papiro. E o que é o papiro? Ah, para responder, era o junco, né? O junco, ele cortava o caule dele, amassava, entrelaçava, né, os raminhos, e aí se escrevia ali em cima o, o registro, né? Perfeito. E quais as ferramentas que eram utilizadas aí para se escrever no papiro? Qual a pergunta? Desculpa, não ouvi. Quais as ferramentas utilizadas para escrever no papiro? Ponteiro de ferro ou chumbo, tinta e pequena cana. E se fosse escrito na pedra, aí seria o ponteiro de ferro, né? No papiro, ou seja, o que é mais comum seria a pequena cana, né? Ou a pena, com tinta. Tá? Então, se tivesse uma pergunta, né? Quais as ferramentas que eram utilizadas para se escrever foca, pequena cana ou pena com tinta? Show? Ok, show. Ok. E qual formato que ficavam os papiros? Eles ficavam em rolos, né?
Rolo, isso aí. E a gente tem os rolos originais, os autógrafos. Não, não temos. Não, não temos. O que a gente tem? As cópias das cópias das cópias. Isso aí. Ok. E quais as línguas que estão esses manuscritos? Hebraico, aramaico e grego. O hebraico, o foco do hebraico está onde? Qual parte? O hebraico é mais o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento, no caso. E o grego, koiné? É o Novo Testamento. Isso. Aí lembrando que partes do Antigo Testamento foram escritas em aramaico, pedaços de alguns livros, e partes do chamado Novo Testamento podem ter sido escritas em hebraico, tá? Como, por exemplo, Mateus. Como a gente, que é um discípulo dos discípulos, Papias diz que Mateus foi escrito em hebraico. Então, pode ter algum livro escrito em hebraico no chamado Novo Testamento. O que era feito para preservar as escrituras? O que era feito para preservar os papiros? Então, o próprio Deus orienta que se façam cópias, né? O próprio Deus orienta que os escritores eles façam várias cópias. Por exemplo, lá em Deuteronômio 17:18, Deus orienta a Moisés que quando o povo de Israel tivesse um rei, quando eles se formassem um reino e tivessem um rei, esse rei, cada rei, ele tinham que fazer uma cópia e dar uma cópia para esse rei ler todos os dias. E isso se confirma lá quando Joiada o sumo sacerdote Joiada, quando ele consagra o rei, o descendente do rei, ele dá uma cópia das escrituras para ele. E a gente vai ver em Provérbios, lá no capítulo 25, versículo 1, que os servos do rei Ezequias, eles faziam cópias dos provérbios de Salomão. Tá? Então, são algumas confirmações de que o próprio Deus orientava e os servos de Deus eram inspirados para copiar os livros das Escrituras. Tá? E também lá no livro de Jeremias, eu já citei isso algumas vezes, quando o rolo era queimado, era destruído, Deus mandava escrever novamente. E aí surge, né, até no próximo slide 58, né, uma imagem aí que é de um homem copiando um rolo, né, em um outro papiro, né, de um papiro para o outro. Surge o papel do escriba, né? O escriba, quando a gente vê essa palavra, lembra de quê? De um escrivão que fazia matemáticos, ele tinha que saber de matemática. Até porque o alfabeto, né, no começo, não tinha números, eram só letras. Cada letra do alfabeto, seja do hebraico ou até mesmo do grego, cada letra tem um valor numérico, não tinha números. Então, quando se escrevia uma palavra, cada palavra tinha um valor numérico. Então, eles escreviam palavras, mas ao mesmo tempo eles tinham a possibilidade de fazer cálculos matemáticos. Então, a família tinha essa
a quantidade. Tá? E no passado, bem antigamente, até antes de Cristo, bem antes de Cristo, né, antes de Abraão, já existiam cálculos bem complexos, geométricos, algébricos, existiam muitos cálculos. Então, os escribas, eles não eram apenas pessoas que escreviam, né, e sabiam escrever, mas eles eram os contadores, os homens de finança também, entendeu? Entendi. Ok. E o que que acontece? No slide 59, vai dizer que é uma informação importante. Ele, ele tinha um papel de fazer cabos para o último foi o Malaquias. O povo de Israel ficou 400 anos sem Bota aí, ó. saber que posição tomar. Muitos consultavam o próprio escriba, porque ele conhecia muito das escrituras, porque era ele quem escrevia. A vida dele era copiar, copiar, copiar. Essa era a função da vida dele, copiar as escrituras. Então ele se torna com um papel muito importante. Justamente por isso que na época de Jesus, os escribas e fariseus, né, essênios e tudo mais, os escribas eles vão incomodar muito Jesus no sentido de porque eles acham que sabem e Jesus vai mostrar que eles só conhecem, né, a teoria, mas não cumprem. Né? E aí depois eles ainda se tornam com um papel ainda muito maior depois de Jesus, quando o templo é derrubado. Aí eles ficam ainda mais em evidência em Israel. Então esses são os homens que para escrever as escrituras da época que eles acabam se ensoberbecendo pelo conhecimento. Muito perigoso. Ok, até aí? Ok. Ok, tudo certo. Para fechar, né, a última pergunta dessa aula, dessa ministração, né, é onde as escrituras foram registradas. Eu já falei isso, né, mas aí a gente mostra, né, evidencia, né, no último slide dessa aula, slide 62. Então, onde ficavam esses escritores, né, esses cerca de 40 escritores? Então, como a gente já até mencionou, Moisés ficava na África, né, no Egito, Monte Sinai. No Monte Sinai, na época, ainda pertencia ao Egito, né, à África. Então, muita coisa foi escrita na África. Depois, né, eles vão para Canaã, para Israel, Saulo de Tarso, Tarso é a Ásia, tudo isso é a Ásia. Então, eles estão na Ásia, Turquia, né? Então, tem a Síria, né? Então, tem muito homem de Deus circulando por esses territórios. Tá? E depois, né, o apóstolo Paulo parte em missão e ele passa por vários países da Europa, várias cidades, né, da Europa. Então, cada carta, por exemplo, de Paulo, né, é para uma cidade ou até mesmo para um país da Europa. O apóstolo João, ao escrever o Apocalipse, escreve para a Ásia Menor, enfim. Então, a gente está falando aí das escrituras sendo escritas para pelo menos 3 continentes diferentes. Então, a origem das escrituras, isso tudo é claro, esses escritores, essa revelação de escrever, essa orientação para escrever,
né, os materiais que eram utilizados, a forma de se escrever, tudo isso deu muito trabalho, né? Hoje a gente tem a facilidade da internet, da tecnologia, dos data shows, do celular, mas a origem das escrituras foi muito difícil, né? E mesmo com toda a escrever ou para copiá-las para as escrituras sagradas. Nem alguma dúvida sobre o que a gente falou? Tantas informações que a gente falou. Sem dúvida. Não, nenhuma dúvida. Então, obrigado pela atenção. Depois a gente, se Deus permitir, a gente compartilha esse material com todo mundo, para que tenham acesso a essa segunda aula de Bíblia. Jesus, fica com Deus. Abraço.